Então, galera, deem oi pro YouTube aí. Já como eu falei, esse react vai pro YouTube. Então, deem oi. Aí dá todo mundo oi. E é isso. Vamos reagir aqui o canal do Bacamete, que é um canal que tem só 27 inscritos, mas eu quero estar divulgando aqui porque é um canal que eu achei maravilhoso. Eu gostei desse vídeo de XY. E esse vídeo de XY a gente vai estar reagindo aqui por dois motivos. O primeiro que eu queria divulgar é o canal do Bacamete, que inclusive vai estar com... O canal dele vai estar aí no comentário, tanto na descrição do vídeo quanto no comentário fixado, junto com o link do LivePix. Mas eu tô na TV, calma aí, Shadow. E o segundo motivo é que a opinião dele, que ele vai falar aqui, é a opinião que muitas pessoas têm sobre X e Y. E não é uma opinião que eu discordo muito, tá? Assim, tem umas coisinhas aqui ou ali que eu discordo, mas ela, no geral, não discordo muito. E reagindo aos vídeos, vocês já vão saber quais são os daí. Vamos lá. Sendo a pior região de Pokémon por algum O motivo. volume tá bom? Só pra saber se aumentar aqui. Vamos lá. Ela é uma das mais amadas, uma das que a galera considera mais favorita. E eu vou te responder nesse vídeo o porquê que realmente é ruim e o porquê que a galera tanto ama. Vem comigo. Fala aí, galera. Eu sou o Bacamate e ontem eu acabei de olhar o filme do Rupa. E assim eu acabei os 3 filmes da região de Kalos que tem em Pokémon. E eu perguntei pro meu amigo que ele ama tanto Kalos. O meu filme favorito de Pokémon é de Kalos mesmo, que é o... Como é que é o nome? É o último filme de Pokémon que ele é... Ele não é, tipo, como eu posso dizer, não é literalmente o último filme de Pokémon que lançou. Mas é o último filme de Pokémon que tem a pegada das outras gerações, vamos dizer assim. Porque em Alola, se eu não tô enganado, não lançou nenhum filme de Pokémon como eram os antigos, né? Ele lançou aquele filme do universo alternativo e tudo mais. Que ele gostava de Kalos. E ele não conseguiu me responder. Então eu perguntei pra ele sobre os outros gostos das outras regiões de Pokémon. E com isso eu entendi o porquê que Kalos, assim mesmo sendo uma região bem ruim, porquê que ela é tanto amada por muitos. E eu vou te falar o porquê disso. Depois que você der o like e se inscrever aqui no canal, clica aqui no botão vermelho, porque eu tô começando aqui no YouTube e a sua ajuda é a coisa mais importante que eu tenho aqui. De novo, passa no canal dele, que o canal dele tem muito potencial, tá? Bom, Kalos, né, nasceu lá em Pokémon XY e ela é uma região com sérios problemas e com várias ideias, só que mal implementadas. Primeiramente eu vou te dizer o porquê que Kalos é ruim e depois eu vou dizer o porquê que a galera tanto ama assim mesmo sendo ela ruim. Eu sempre fui um fã de Pokémon. Eu sempre joguei as 5 primeiras gerações. E eu só tinha olhado até a 4ª geração de Pokémon, o anime. E daí, com o lançamento do Pokémon XY, muita gente ficava falando: Nossa senhora, Pokémon voltou e não sei o que, blá blá blá. E o anime explodindo e tudo mais. E eu voltei e olhei o anime de Pokémon XY. E realmente eu gostei do anime. A animação é muito boa e muito legal. O final, né? O final a gente esquece, né? O final a gente esquece que... Nossa, o final daquela, como eu posso dizer, da Liga Pokémon em si é ruim. Mas o confronto contra o Zygarde e tudo mais daí, que tem o Lisandro e tudo mais, eu acho aquela conclusão legal. Claro que o final da Liga Pokémon passa muito pra baixo, o final do Pokémon. E eu concordo sim que é um final decepcionante, tá? Se o Ash tivesse ganhado a Liga Pokémon lá e não em Alola, faria mais sentido. Teria sido um final melhor daí. Teria sido o. Quer dizer, Kalos, na minha opinião, já é a melhor temporada da franquia, tá? Kalos de longe é a melhor temporada da franquia. Mas se o final tivesse sido completo, seria. Teria sido, tipo, a melhor parte do anime de Pokémon. Acabo de dizer só foto de perfil. Ok. Mas simplesmente, tipo. O final da Liga de Kalos realmente. Só que eu só queria dizer que o Ash também, ele ganhou uma vitória impossível na Liga de Kalos, tá? Que foi contra o Mega Sceptile do... Eu esqueci o menino de cabelo verde lá. Que é de Ho-Oh, tinha o Mega Sceptile e tal. E é uma porcaria completa, ainda esquece. E com isso eu fiquei com vontade de jogar Pokémon XY. E quando eu finalmente fui jogar e eu acabei escolhendo Pokémon Y, eu tive uma grande decepção.
Pra quem não sabe, e eu acho que eu duvido que ninguém sabe aqui a situação, Pokémon XY se passa na região de Kalos, que é a sexta geração, a sexta região de Sim, a Pokémon. famosa região do Carlos. E é a região baseada na França. E ela é uma região que tem coisas boas e muitas coisas ruins. Por exemplo, o gráfico eu acho bem legal, né? Ele lançou no 3DS e ele tinha um gráfico bonito. E o 3D do Pokémon XY é muito legal. É muito bom. E ele tem ideias boas, ele tem um simbolismo interessante sobre vida e morte, né? Tem os Pokémon que simbolizam isso. Tem um time que é o time Flare, que até que é interessante as ideias dele para ser um antagonista e tudo mais. Só que ele acaba errando muito. Nossa! É que nem eu falei naquele vídeo de vilões sombrios. O Team Flare, apesar da temática dele e tudo mais, daí, e a temática dele se basear num bagulho pesado, o Team Flare de longe é o time de Pokémon com potencial mais desperdiçado, tá? Tipo, de longe daí, é o que tem um potencial maior desperdiçado. E muita coisa. Primeiramente, problema de Pokémon XY, da região de Kalos, os seus rivais. Desde a terceira região, que é a região de Koi, né, a terceira geração de Pokémon, a Game Freak acabou colocando mais que um rival de Pokémon. Isso acabou acontecendo em todas as outras gerações. Inclusive na quinta geração de Pokémon, acabou tendo vários diferentes rivais de Pokémon. No caso, na quinta é a Bianca, que ela pega o inicial que leva super efetivo do seu. O Piá de óculos, que eu sempre esqueço o nome, que ele pega o inicial que dá super efetivo no seu. E no Black White 2 e Black 2 tem um outro rival lá que é o rival que todo mundo usou daí, porque pegaram o... Eu esqueci o nome daquele Pokémon que é gato lá do tipo Dark daí, que evoluiu pro Leopardo lá. Só que ainda assim era interessante. Porém, na sexta região, na sexta geração de Pokémon, que é a região de Kalos, eles acabaram exagerando, tá? Porque tinha vários tipos diferentes. E o problema de ter vários tipos diferentes é que acaba fazendo ser superficial e não conseguindo desenvolver eles bem. E é o que aconteceu. Todos eles são completamente esquecíveis e substituíveis, simplesmente subliminares do jogo. Não faz nenhuma falta. O único que é interessante é o rival que é do teu tipo, que tu escolhe como jogador. Se tu escolhe o masculino, tem a feminina e por aí vai. Esse é o único interessante, o resto é uma porcaria. Tipo assim, a Sauna eu acho interessante porque ela passa mais tempo que você do que o rival que é tipo o Cádio ou a Serena, né? Que depende se você vai escolher ser menino ou menino, o rival é o Cádio ou a Serena, que nem ele falou. Mas a Sauna eu acho interessante que ela passa muito tempo com você e tudo mais. Claro que você só tem 2 batalhas com ela, né? Que nem o resto do grupo. Mas eu acho interessante ela. E eu também acho interessante ela, de certa forma, ficar super entendida que ela gosta do personagem principal. Independente do gênero. Se o personagem for menino ou menina. Além de ter isso, a história que tem o negócio após vida e morte e tudo mais, é mal desenvolvida. Ela é sempre puxada e tu não pega interesse. Tipo, tem aquele personagem que usa aquela arma de destruição que destrói e acaba com vários Pokémon pra trazer um Pokémon na vida. Olha que ideia legal. E não se desenvolve isso. Não só não desenvolve, como é que nem eu falei. Pra vocês terem ideia de quão rushado vamos dar um exemplo aqui. Eu acho que o Team Flare, eles fazem, deixa eu ver, 5 coisas ruins durante a campanha toda daí. Só 5 coisas daí. O que é pra uma equipe vilã de Pokémon é muito pouco, tá? Ainda mais se você comparar com a equipe vilã anterior, que era a Team Plasma, que fica o jogo todo dando impacto no gameplay e tudo mais daí. Ou sei lá, até a Team Rocket, que apesar dela demorar um pouco pra aparecer, que ela aparece só em Cerulean, pelo que eu me lembro. Ainda assim ela dá um impacto na história. Tudo bem, tipo, você pode não querer pegar na Team Rocket daí. Porque, bom, ela tem... ela aparece em 2 jogos, que é Kanto e Johto daí. Mas se eu pegar então a Team Magma ou a Team Aqua daí, que tem muita importância na história daí. Que aparece a todo momento. A Team Flare não, a Team Flare ela fica tipo... sei lá, ela aparece de vez em quando daí. Tipo, ela não tem, vamos dizer assim, o impacto que tem as outras equipes. E tipo assim, eu só não diria que a Team... Tipo assim, a Team Flare é a pior equipe que tem em Pokémon, porque existem outras equipes vilãs que eu não curto tanto assim. Mas, enfim.
Team Flare também é extremamente sem graça. Extremamente mal desenvolvido. Ele parece genérico no jogo. No anime eles conseguem desenvolver bem, mas no jogo não. E isso é um problema. Além disso, Pokémon de XY, a região de Kalos, é a região com um dos piores pós-games de todos. Ele é extremamente mal desenvolvido. Ele é nível Pokémon Blue e Red. É quase inexistente. Eu diria que é nível Pokémon Rubi e Safira original, tá? Porque o pós-game do Rubi e Safira é horrível, cara. Tipo, não tem outra palavra. O Rubi, que nem eu falei naquele vídeo lá do Pokémon Emerald que ele salvou e tal. O Rubi e Safira não são lá jogos muito bons, eles são jogos medianos. Diferente do Emerald, que é um jogo muito bom. Que nem o Diamond Pearl daí. Se bem que o problema do Diamond Pearl é mais grave ainda, né? Porque é falta de Pokémon e de outras coisas daí. Além disso, a Pokédex de Pokémon XY só tem 70 e poucos Pokémon. É a menor quantidade de todas. E tu começa a perceber que ele tem um certo problema de desenvolvimento, esse jogo. Porque a Safari Zone, por exemplo, ela só é online. Então ela é a pior Safari Zone de todos os Pokémon. Esse Pokémon é completamente desbalanceado em combate. Primeiramente, uma coisa muito chata é que tem vários combates que podiam ser em dupla, mas por algum motivo eles não quiseram fazer. Eu fiquei cansado. Realmente cansado. Nossa, isso daqui é verdade, tá? Principalmente quando aparece a Team Flare. Pra você pegar mais desgosto ainda da equipe da Team Flare daí de um jeito negativo, não do jeito bom, vamos dizer assim, eles fizeram você enfrentar vários capangas da Team Flare durante várias partes assim. Principalmente daquela parte maldita do... Eu esqueci o nome, do bagulho elétrico lá, de Kalos daí. Que você tem que pegar o elétrico paz e tudo mais daí lá no deserto. Nossa, aquela parte é horrorosa, velho. E, tipo assim, é uma parte dessas que me fazem perder a vontade de querer jogar Kalos de novo daí. De ter 3, 4 nego e eu tenho que batalhar com cada um, cara. Limite com cada um. Em vez de fazer em dupla pra encurtar, não. Batalha com cada um, isso é extremamente chato. Além de que, por algum motivo, em Kalos é a única região de Pokémon que tem 2 regiões de neve. E o pior de tudo é que uma é de neve mesmo e a outra não tem nada de neve. Tu chega no 8º ginásio, do nada vira neve. E o bagulho não tem neve. É somente tu passa. Cara, esse é um negócio que me incomodou e que eu achei esquisito pra caramba a primeira vez que eu vi. E, tipo assim, eu fiquei mais esquisito ainda porque quando eu vi o anime, que o Ash vai enfrentar o líder de gelo lá, que eu esqueci o nome do líder de gelo daí. Se não me engano é o Wall alguma coisa daí, que é o líder do tipo gelo lá, do ginásio do tipo gelo. Tipo, aquilo lá, pra mim, chega a ser. Chega a ser ridículo daí, porque só a cidade tem neve. O resto não. Inclusive, quando eu cheguei naquela parte de neve, eu pensei, ué, a gente vai enfrentar esse ginásio cedo daí, eu achei que era o último ginásio e tudo mais. Daí eu fiquei confuso quando eu cheguei lá. Tipo, eu acho isso ridículo pra caramba, tá? Enfim, só uma coisa que eu queria falar. O desenho tá ficando bom. Ah, valeu. Tá dando eco? Ah, tranquilo, tranquilo. A tela de load. Desculpa se tá dando eco aí, gente, mas é porque eu faço live no celular e tal e tudo mais, né? Então, enfim. Só diminuir um pouco meu volume aqui pra diminuir um pouco o eco, tá? Por algum motivo, também desnecessário. Outro problema que tem é que o Pokémon X é o Pokémon mais fácil e o mais difícil ao mesmo tempo de todos os Pokémon. Por quê? Ele é a primeira vez que eu percebi, que eu senti, que eu vi assim, que precisava ter um time competitivo em Pokémon. Nenhum outro precisava, tá? Nenhum outro. E nesse precisa. Por quê? Porque além de eles terem movesets bons e times bons, treinador, eles têm um IV e um AV muito alto. Nossa, aquele Gyarados do Lisandro é um saco de enfrentar, velho. Porque ele tem, tipo assim, ele tem Iron Head pra quebrar Pokémon do tipo Gelo ou Pokémon do tipo Fada, quando ele Mega Evolui. Ele tem Earthquake contra os Pokémon do tipo Elétrico. E o Iron Head também serve pra Pokémons do tipo Pedra, tá? Se bem que ele tem um ataque do tipo Água, né? Então eu não acho que seria muito necessário. Serve mais como uma reserva. Ele tem, obviamente, Aqua Tail. E qual que é o 4 moveset? Eu lembro que ele tem mais um ataque.
Eu só não tô conseguindo lembrar qual de cabeça, qual que é o outro ataque dele. O quarto ataque dele. Eu sei que o moveset desse Gyarados é parecido com o moveset do cara da Elite Four lá. Só que no lugar do quarto ataque lá que é diferente, ele tem Dragon Dance. Então o que acontece é que assim mesmo tu conseguindo níveis muito altos, porque eles acabaram utilizando o XP Sherry para tu ter todos os Pokémon no XP, que foi uma introdução muito boa nesse Pokémon, tu acaba tendo 5 até 10 níveis mais altos que tipo, o nível ginásio que tu tá ali naquele momento. Só que assim mesmo é difícil tu conseguir batalhar com eles. Porque tu dá um golpe super efetivo, não dá nada de dano. E eles dão um golpe não efetivo e ainda tão dano que o teu normal, e se eles dão um dano normal, dá o mesmo dano que o teu super efetivo, que não faz o menor sentido. E eu nunca sofri tanto crítico igual nesse jogo. O normal é numa batalha, se tu tiver um crítico, ter de 1 no máximo 2 críticos por batalha. Às vezes eu tomo tipo 4, 5, 6, 7 críticos. É tipo absurdo. Então é extremamente difícil. Só que daí Pra ser justo com o X, pra quem viu a primeira live de Emerald, eu não lembro se foi a primeira ou a segunda live de Emerald. Vocês viram que eu sofri bastante no segundo ginásio por conta dos críticos. Então, nesse ponto eu não vou falar do X e do Y, mas no Emerald eu sofri bastante com o crítico. Mas em relação aos times estar mais competitivos, eu também senti isso, principalmente contra o Lisandre. Cara, aquela luta contra o Lisandre foi um inferno, tá? a Mega Evolução, que é uma mecânica que eles introduziram nessa geração que é muito boa, vira o jogo mais fácil de todos. E falando agora na Mega Evolução. A Mega Evolução é algo extremamente amado por muitos. É uma mecânica em teoria muito boa, mas na prática é podre, é horrível. Por quê? Primeiramente, não tem nenhum Pokémon de caos que tenha essa Mega Evolução. Segundamente, Olha, na real, tem um Pokémon sim de casos que Mega Evolui, só que ele é de evento, que é o Pokémon místico da Adiance. No caso, a Adiance, ela Mega Evolui. Mas chata, nossa, agora eu falei só com sotaque conciso daí agora, esquisito aqui. Mas só a Adiance, tá? É só a Adiance que Mega Evolui, que é um Pokémon místico daí. O resto não Mega Evolui, por enquanto, no caso, porque vai sair o Pokémon Legend ZA, que vai dar Mega Evolução pros iniciais de Kalos, pelo que eu vi nos vazamentos, e pro Barnacle, que é um Pokémon também de Kalos. Então uma nova galera vai ganhar Mega Evolução. ninguém utiliza a Mega Evolução. Apenas alguns personagens seletos que dá pra contar no dedo que vão utilizar a Mega Evolução. E como eu disse anteriormente, se tu usa a Mega Evolução fica extremamente fácil. E 2/3 das Mega Evoluções que tu pode conseguir, porque por algum motivo tu só consegue tirando a pedra da Mega Evolução de cada Pokémon, que isso é uma porcaria. 2/3 tu só consegue no pós-game, então não consegue nenhum. É uma coisa que faz tu perceber, ou porque as pessoas gostam assim mesmo de Pokémon da região de casa, Pokémon X, assim eu entendo esses vários problemas que eu disse, é por 3 motivos. Primeiro, a Mega Evolução. A Mega Evolução é amada, é a coisa que a galera mais gosta. Tem em 4 jogos diferentes a Mega Evolução. Em 4 jogos. Além de ter a Mega Evolução, que é extremamente mal feita, infelizmente, mas em 34 jogos amados, a galera ama o anime. Realmente, o Deixa eu ver, anime. a Mega Evolução aparece no XY, nos remakes da terceira geração, no Ultrasun e no Ultramon, e no Sun e Moon também, mas como é a mesma geração, vou contar só como um. E no Pokémon GO, que eu me lembro. Tem os spin-off também, mas os spin-off eu não vou contar. De caos do Pokémon XY é muito bom. Tirando o XYZ, que é uma porcaria porque eles criaram aquilo ali apenas pro Ash não ganhar. Que foi ridículo. Inclusive a galera ficou tão brava naquela época, e eu também, que acabou quitando de Pokémon. Eu voltei só anos depois. E um outro motivo, que também explica num problema na Mega Evolução de todas as coisas, tem a ver com uma outra região. Uma outra região, que é muito parecida com essa, porque ambas as duas regiões são completamente incompletas. Só que a região é pior, porque além de ela ser mais ainda incompleta que essa outra região, ela nunca teve o terceiro game, que é o Pokémon Y, que deveria ter. Só que os japoneses são completamente... No caso, eu acho que ele quis dizer o Pokémon Z, mas de fato, muita gente fala isso, que deveria ter o Pokémon Z também. Mas o problema de XY, pra mim, é o mesmo problema que Rubi, Safira e Diamond Pearl tem, que é a falta da terceira versão. O que é irônico, porque depois de Carlos veio o Pokémon Sun e Moon, que ganharam o Ultra Sun e o Ultra Moon. E tipo assim, o Ultra Sun e o Ultra Moon não adiciona quase nada de conteúdo.
Tipo, adiciona muita pouca coisa de novo conteúdo. Adiciona o que? A Rainbow Rocket. Que mais? Deixa eu ver. A Rainbow Rocket. E algumas outras bichos novas. E só. E algum conteúdo aqui ou ali. Mas o Ultra Sun e o Ultramon não adiciona quase nada de conteúdo. E a galera fala que Jotô é DLC de canto daí. Pô, se Jotô é DLC de canto, Ultra Sun e Ultramon é DLC de Alola, basicamente. De Sun e Moon. E isso eu acho engraçado, porque o Black... que o Black e White 2 não sofrem esse mesmo tipo de crítica. Por quê? Porque eles adicionam conteúdo novo, trazem Pokémon das antigas geração e tudo mais. Enfim. E outro problema também que acontece, acho que em CZY daí, é um problema também de... Como eu posso dizer? De que a galera vê a Mega Evolução e o anime e tenta passar pano por jogos, basicamente. Que é o que ele tá falando agora. Ele tá falando isso e tudo mais. Que a galera vê o anime é a melhor parte que tem de Kalos, basicamente. E tem a Mega Evolução, que é a mecânica amada por todo mundo. Só que tem muita gente que eu vi que sabe que Kalos não é tão bom assim e tenta passar pano por isso. Mas outro fator também que eu acho que ajuda nisso é a Pokédex de Kalos. Que apesar da Pokédex de Kalos ser muito curta daí, que são acho que só 60 Pokémon, ainda assim tem uns Pokémon interessantes. Tem, por exemplo, o Sylveon, o King Slash, o Hawlucha, enfim, os 3 iniciais são legais, apesar do Quiladin ser foda, né? Enfim. Então, tipo, tem umas coisas legais na Pokédex de Kalos. Pera aí, vamos mutar. Voltei. Desculpa ter mutado aqui, eu precisava mutar, tá? Enfim. Botas, porque esse cara combinou doido com o Watch lá, que é um jogo que ninguém ouviu falar, que só bombava no Japão, e que hoje é completamente ignorado, ele nunca conseguiu estourar a bolha e sair do Japão, e hoje nem no Japão ele é jogado, a galera nem joga, ele nunca sequer realmente mexeu em Pokémon, só que eles começaram a ver um movimento, e com isso ficaram com medo, e acabaram criando a sétima geração, que é Sun e Moon. Inclusive tem várias coisas em Sun e Moon que era pra ter em Pokémon Y. Kaká, meu desenho tá ficando igual a tua foto de perfil. Obrigado, Gozo YouTube. Ele vai falar agora sobre que tem muita coisa de Alola de Alola não, de Kalos e Soimon, e de fato tem. Tem o Ash Greninja, tem o Zygarde, tem que mais? Tem a Margirna, no caso, que tipo assim, eu não tô falando que a Margirna deveria estar em Kalos só por causa do filme do Volcarona, que ela aparece também no filme do Volcarona e tudo mais. Porque isso daí é costume de Pokémon, de fazer filme de Pokémon de uma geração que ainda não lançou. Ou melhor, no anime também tem isso, de trazer Pokémons de uma geração que ainda não tinha sido lançado e tudo mais. Mas no caso do 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 Sisyphus daí, é nítido que tem muita coisa que faltou em casos que eles colocaram em Alola daí. Até no anime teve isso, pô, o Ash ganhando o campeonato de Alola daí. Foi só por causa disso. Porque, tipo assim, vamos combinar que apesar do time de Alola do Ash ser legal, não é bem o melhor time que o Ash já teve, né? Eu particularmente acho o time de Kalos melhor. E não só o time de Kalos, como eu também acho o time de Galar dele melhor. Apesar de não ter nenhum inicial de Galar, isso me incomodar, tá? E com isso sempre ficou incompleto a região. E eu espero que Pokémon Legends e Arceus lançar no final desse ano acaba suprindo essa necessidade de completar a região de Kalos. E qual é a outra região que também é extremamente incompleta e que a galera ama porque é uma região saudosista, é uma região que a galera sente saudade, nostalgia, porque é a primeira região de todas. Canto. A região de Kalos é a região mais próxima de Canto, é literalmente Canto 2.0. Tu encontra uma porrada de Pokémon de Canto em Kalos. Tu encontra até mais que Pokémon de Kalos.
em Kalos. Na verdade, eu acho que você encontra mais Pokémon das outras gerações no geral em Kalos do que Pokémon de Kalos em si. Por exemplo, na gameplay ali de fundo, que é a gameplay do Eiti, se eu não tô enganado, do Você Se Lembra, ele é só um Exo ali, de boa na caverna ali. Mas de fato, tu acha mais Pokémon das outras gerações do que Pokémon de Kalos daí. Tá me entendendo? Tu encontra Pokémon de outra região, da região. Cara, isso é absurdo. E é a quantidade de Pokémon de canto, é a quantidade de os Pokémon que mais tem em Kalos, entre todas as regiões. Inclusive é o que mais recebeu Mega Evolução. E é a única região que realmente tu ganha um segundo Pokémon de uma outra região durante o game, que vinha de canto. Tu pode ter dois iniciais, um de Kalos e um de canto. E o de Kalos não tem Mega Evolução, e o de canto tem. E daí tu vai ficar usando tipo Mega Lucario e o Mega Inicial de canto. Então eles tentaram copiar várias coisas de canto. Então por causa disso, como o jogo tem a Mega Evolução, como o anime foi bom e fez sucesso, e ele é parecido com o canto, tendo forte nostalgia, a galera acaba ainda amando assim mesmo Pokémon XY. Pokémon da região de Kanto, da região de Kalos, né? Acaba sendo tão amada, assim mesmo sendo uma região uma porcaria, a pior região de todas de Pokémon, e sendo completamente incompleta. Por causa disso, se inscreva aqui no canal que vai ter outros vídeos de Pokémon aqui. E ele inclusive postou um de novo, como vocês estão vendo ali.